Fala galera, tá começando o último Área 15. Sim, o último. Não é o último da temporada. Não é o último do mês, até porque hoje é o começo de agosto, né, voz? É o último episódio do Área 15. Ai, eu tô muito triste já. Depois, no final do programa, do episódio, a gente vai explicar o porquê. Beleza? Certo, Jales? Beleza. Aqui do meu lado tem minha voz, eu conheci. Ô, Jales, tudo bem, Jales? Beleza, show. Guys, hoje duas figurinhas carimbadas aqui conosco. Marcão. Valeu. O Marcão. E o Cacau. E aí? Tudo bem, Cacau? Joia? Joia. Joia. Quantos episódios você acha que você já participou conosco? Chuta. Contando com hoje. Ao terceiro. Filha da puta, que sabe. E você? Você não vai saber muito, não. Você Uns fez o 4. piloto. Então, Certo. Uns 3, 4. Você foi o segundo, o Marcão o primeiro. Aham. Beleza. Aí você fez com o... Clóvis Certo. com o Ademar. E o seu Ah, perdido o do perdido Chaves. do Chaves, é. Ele tem um episódio tipo Perdido Chaves, Marcão. Verdade? Olha. Foi ele, um amigo nosso, o Giga, deu pau no som, na câmera. Nossa. E tá lá nas nuvens, perdido esse episódio. Verdade? Tem E aí não foto foi só. ao ar. Não foi ao Não ar, foi, não deu putz. pra ir. Crianças, hoje é o último episódio. Provavelmente vocês não vão ver. Vocês não irão ver mais meu rostinho aqui, tá? Depois nós conversamos sobre isso. Mas, como é um episódio especial, porque é o número 80, eu chamei o Marcão e o Cacau pra ser o co-host, porque o Cacau, eu conheço ele há mais de 20 anos e quem manda nessa porra sou eu. Eu escolho quem eu quiser, beleza. E o Marcão, porque o Marcão é chamador de visualização, né? Imagina. Quando que ele isso. chega, a estrela brilha, né, Imagina. galera? Que isso, pô, eu tô triste aqui. O último O episódio. último episódio, Marcão. E, ao mesmo tempo, uma honra pra mim aqui. Imagina, Que tá isso, louco? Estrear e agora. Quem sabe eu acho que você é. Ô, já, o Marcão estreou e encerrou. Olha aqui. Foi uma honra, que isso. Crianças, Quem hoje... sabe não continue. Pode Quem ser, sabe, né? Pode ser. É. Crianças, hoje a gente não vai conversar sobre só ET. Vamos conversar sobre outras coisas. Hoje vai ser um programa diferente. Quer ver, ó? A gente vai conversar sobre gostos. Você prefere Rexona ou Dove? Rexona. Rexona? Tá vendo? Você prefere McDonald's ou Burger King? Vixe, Burger King. Quê? Pode falar? Mas- Pode. Ah, E você? Pode? McDonald's? não, Burger King. Ah, mano, vai se fuder. Jales, McDonald's. Sim, McDonald's. Bruna? Mac. Aê, chupa! 3-2. Sabe o que é bom? Vamos falar sobre coisa O séria. sorvete do Mac é melhor. Ah, Sim, meu eu também Deus. acho. Sorvete no Mac é melhor. É incrível. Aonde você tava que você voltou pro Brasil faz um mês, cara? Que porra que você foi fazer na terra do tio Sam? Então, foi uma loucura, né? Correria daquela vez, a gente tava conversando. Eu lembro. É. E a gente gravou um documentário que foi sobre o caso Varginha. Em setembro do ano passado, começou no final de agosto. O James Fox, que é o... Cara, começou no final de agosto, há um ano atrás. Há um ano atrás, vai Caralho, fazer um ano mano. atrás. Eu lembro você me mandando mensagem falando que você tava correndo atrás de van Isso. pra levar os caras, tradutor. Tava montando a equipe. E aí foi uma correria que... Nossa, quando ele falou assim de última hora, falou, ó, vamos fazer o documentário, né, de Varginha. Eu falei, nossa, sério? Não acredito. Aí eu tive que correr com as coisas. E aí eles vieram, uma equipe, né, de lá, no final de agosto. E aí eles ficaram cerca de 3 semanas aqui. E aí a gente foi lá, gravamos, acho que 2 dias foram em São Paulo. Ficamos 3 dias lá. E depois a gente foi para Varginha. E aí gravamos todas as entrevistas, a maioria das entrevistas lá em Varginha, né, com as testemunhas, militares, civis, as testemunhas que já eram conhecidas do caso, que a maioria das pessoas já conhecem, Aham. e algumas outras aí que vai entrar nesse documentário que, assim, nunca entrou em nenhum outro tipo de projeto de audiovisual. Ô, Zé. Mano, eu vou te fazer uma pergunta, você ser sincero. Não é porque o cara tá aqui, não precisa puxar o saco Se dele. eu acredito ou não. Não, eu acredito. Eu acredito. É. Sério mesmo? Ah, Mas por quê? O que te leva a crer que É porque eu exista? acho que é meio impossível não ter, por exemplo, é muito grande
pra pensar que só tem a gente, né? Eu penso isso pelo menos. Eu não sei se eu acredito nessa ideia de que eles têm um olho grande e são verdes ou coisa desse tipo, mas eu acredito que de certa forma eles têm. Eles existem, assim. Pode ser tipo gente como a gente, pode ser. Pera aí. Você lembra quando a gente foi comer lanche? Lembro. Você contando um caso? Sim. Pode ou não? Não, ainda tá ok. em investigação, Então, mas a gente pode falar um pouco. pode falar? Pode. Você que sabe, mano. Pode falar. Pincela aí pro Zé o que aconteceu. Não é- Pra Bruna que tá ali. Não sei se vocês ouviram falar de um caso que diz que caiu alguma coisa em Caieiras, na região de São Paulo, que saiu em alguns canais aí famosos de mídia de TV, em alguns meios de comunicação. Aí eu comecei a receber muita mensagem da galera, né, falando, pô, aconteceu aí em São Paulo, né, Caieiras, eu fui ver no mapa, aí, nossa, é 1h30 daqui, tipo, né, São Paulo mesmo. Aí a gente, com o nosso grupo aqui, o Marcelo Zamora e o Sérgio Zamora, que são dois irmãos do grupo aqui do GEPUS de Sorocaba, a gente foi lá para investigar, fazer uma investigação jornalística, né? E aí a gente chegou lá porque inicialmente tinha sido divulgada uma nota e eu percebi que todos os meios de comunicação estavam soltando a mesma nota, que tinha caído um OVNI lá, e que tinha sido visto dois seres lá e que um tinha uma capa e parece que flutuava e como se tivesse sido uma esteira, né? E um outro menorzinho, e um tava com a expressão com tatuagem, né? A gente achou muito bizarro isso, né? Falar, é mais um boato, porque existe muito na ufologia o boato, e a gente é um grupo sério, a gente gosta de investigar as coisas para ver realmente se, né, batem ou não, sem fazer sensacionalismo. E aí a gente foi lá, e aí, para resumir bem o caso, a gente conversou com mais de cerca de uns 15 moradores de todo o bairro lá, e realmente houve um estrondo muito grande na noite do dia 13 de junho, né, mês passado. Teve esse estrondo lá por volta das 19h30 e diz que tremeu janelas, tremeu portas lá. E aí a galera, tinha um rapaz lá que é o Diógenes, que ele é proprietário da página que informa a cidade, né? Uma página de publicidade, mas ao mesmo tempo uma página jornalística que informa o que está acontecendo na cidade em tempo real. E aí uma pessoa do Corpo de Bombeiros entrou em contato com ele, falando, olha, alguma coisa caiu lá no Morro Grande e a gente está se deslocando para lá, vai enviar viaturas para lá e para você fazer matéria, se quiser, pode ir indo para lá, né? Ele falou, não, vai me mantendo informado, que diz que o Diógenes não estava lá no momento. Aí começou a ir lá e passar os updates lá, né, do que estava acontecendo. Eles chegaram lá, só que, para resumir, não aconteceu, eles não acharam nada. Né? Aí eles acionaram o Águia da Polícia Militar, 2 helicópteros foram lá, fizeram buscas, e aí ficou esse mistério um pouco. Só que daí, no percurso das... Agora vai Crianças, agora o negócio vai arrepiar. Não. Então, né, assim, a gente está em análise ainda, né? Porque, assim, tudo indica que realmente a gente soube que houve o estrondo, então, a princípio, a gente trabalha com a hipótese de ser lixo espacial ou um meteoro, que possivelmente poderia ter caído lá. Mas aí tem 3 crianças que a gente encontrou lá no percurso, sem querer, né, que moram no pé da serra, e aí eu tava passando com o carro, foi meio inusitado, aí eu tava indo para um restaurante que foi indicado por uma testemunha lá, um morador local, falou, vai lá com a pessoa, porque essa pessoa disse que viu o exército fechando a rua lá, na região, diz que eles ficaram de 2 a 3 dias lá, vai lá para você conversar nesse local. Aí eu tava me deslocando para lá, coloquei no GPS, aí quando eu tava subindo, assim, tinha uma casa e tinha um portão com os meninos jogando futebol. Aí eu perguntei, vocês conhecem o restaurante de tal, né? Daí eles falaram assim, sim, fica lá aqui, logo aqui em cima. Falei, beleza, obrigado. Só que daí eu resolvi perguntar pra eles, falei, viu, por acaso vocês, há 3 semanas atrás, vocês escutaram um estrondo uma noite aqui, muito forte? Daí um olhou pro outro e falou, sim, nós escutamos e nós subimos lá, logo que deu o estrondo. Aí a gente viu 2 caras lá e a gente desceu correndo e tal, né? Eu falei assim, 2 caras, né? Mas como assim, né? Não tava entendendo muito bem, porque lá eles moram bem no pé do morro. Aí daí de repente saiu um adulto, né? Que eu achei que era o pai de todos eles ali, que estavam 2 ali, acho que estão 3 crianças. Aí ele falou assim, pois não, eu até achei que ele ia brigar com a gente, que ele tava lá com as crianças, né?
Pois não, tava, né, curioso. Daí eu falei, não, por acaso vocês escutaram o estrondo, seus meninos disse que escutaram? Ah, não. Daí ele comentou que realmente houve, foi um estrondo muito forte, que os meninos que tinham subido lá, e aí eles voltaram, disse que ele falou, eles voltaram com uma piadinha de negócio de ET, de um negócio estranho, mas eu não acredito, né, não acreditei muito, não sei. Aí eu peguei e falei, nossa, verdade, né? Eu falei assim, o senhor aceitaria gravar um depoimento, assim, só, né, do estrondo e tal? Ele falou, ah, não, grava com os meninos aí, pode gravar. Ele era pai de um deles e tio de um, né? Aí, do outro, ele era tio do outro. Aí, de repente, eu conversei com os meninos e os meninos contaram, assim, uma história, né? Que logo depois, no momento que eles subiram lá, é um local no topo dessa montanha. Eles caminharam mais ou menos uns 2 quilômetros. É um local que eles conhecem muito, porque eles rodam lá brincando, né? Sim. São 2 crianças de 10 e uma de 11. E aí eles subiram, daí eles falaram que viram como se fosse uma fumaça, um clarão, no fundo, assim, da mata, do canavial. Eles chegaram um pouquinho próximo. No momento que eles apontaram a lanterna, eles falam que viram 2 caras, um menorzinho, assim, que não estava muito virado, e um outro que estava com uma roupa dourada, com a calça prateada, e daí diz que o menorzinho estava tudo de preto, e refletiu, o olho era um olho de gato, e diz que o rosto do maior era tudo cheio de tatuagem, né? Daí a gente achou, né, nossa, estranho isso, mas como assim, né? Daí eu pedi para eles desenharem, resumindo, né? Aí você vê assim, o que eles desenharam, pedi para os 3 desenharem separadamente o que eles viram, né? E também depois a gente fez uma entrevista em cada um deles. Batem de certa forma, tem algumas coisas que a gente está analisando, aí eu mandei essas imagens para psicólogo, psiquiatra, que estão ajudando a avaliar, né? Que às vezes criança, não por estar falando que eles estão mentindo, mas às vezes sem querer, viram realmente alguma coisa. Sim, dá uma fantasiada. Se dá uma fantasiada, alguma coisa. Então houve realmente alguma coisa lá, que eles falaram que não acharam nada, mas a população toda do bairro diz que tá muito curiosa para saber o que aconteceu, porque como que não aconteceu nada? Né? Que eles escutaram o estrondo forte. Então tá esse mistério por enquanto. Porque teoricamente, então, do jeito que tá, é como se tivesse acontecido alguma coisa lá, mas sumiu essa coisa que aconteceu. Isso. É como se fosse um barulho de estourar uma bombinha lá e foi isso. Isso, inclusive você falou de bombinha, foi interessante que o menino falou que na hora que eles viram, eles correram para baixo de assustado. Na hora que eles estavam chegando no pé da serra ali embaixo, aí diz que o corpo de bombeiro já estava chegando com a polícia. Aí os caras viram eles descendo e falaram, foi vocês que soltaram a bomba lá em cima, né? Ele falou assim, não. Daí ele contou, diz que os meninos contaram o que eles tinham visto. Aí diz que inicialmente os policiais, bombeiros ficaram meio assim, né, surpresos, mas aí diz que começaram a dar risada, aí não acreditaram muito. É que eu acho que esses relatos, assim, eu acredito, mas o que eu fico mais ressabiado, assim, quando tem isso, é porque sempre é um negócio tipo uma capa, sabe? É isso que eu acho esquisito, porque na minha cabeça, porque bem a ideia é que a gente, lógico, né, se alguém realmente viu e ele tivesse com uma capa, é assim que diriam, né? Mas é que parece sempre que é alguma coisa muito, tipo, bem fantasiosa, assim, né? Eu não sei se eu consigo ter esse nível de abstração, assim, sabe? De chegar nisso, porque pra mim é como se fosse... existe, tudo bem. Talvez o menorzinho, eu tenho mais propensão a achar que, de fato, ele existe, né, ali. Porque, não sei, parece que é mais palpável, né? E foge meio que dessas histórias, igual você falou, né? Tipo, ter que apurar, tal, não sei o quê, porque às vezes pode parecer um boato, não sei o quê. Então é isso que eu acho que também é difícil, né? A população às vezes deve dar uma viajada, né? Tem muito isso, tem muita coisa que você vê que pende pro... Nossa, uma coisa vai aumentando. Tipo, um conta uma história, o outro já conta uma outra história, mas... Mas, José, isso aí eu falei pra você lá, mano, na lanchonete. Você não é muito estranho essa porra, não, cara? Sempre quando aparece essas merda aí, o exército tá em cima, mano. Ou seja, alguém tá sabendo antes. O meu pai disse que uma vez ele tava voltando de um sítio dele, e aí ele falou que, tipo, faz tempo isso, né? E aí disse que era uma estrada, tipo essa de Porto, sabe? Tipo, canavial pra um lado, canavial pro outro. E era à noite e tal, e ele disse que ele tava voltando e tava sozinho na estrada, e ele viu um negócio levantar do canavial e, tipo, subir. Um negócio meio, tipo, piscava, assim, sabe? Eu não conseguia definir o que era, mas ele sabia que não era, tipo, um helicóptero, sabe?
Daí ele falou assim, eu vi esse negócio e tal, tipo, meio que subiu e sumiu, assim, sabe? Ele não sabe explicar o que aconteceu. Sim. E isso tem bastante que acontece, né? Tipo, eu não sei se, tipo, as pessoas conseguem, às vezes, chegar a ver, de fato... eu, por exemplo, já vi coisas que a gente duvida também, né? Puta, você fala, puta, mas tá parado muito tempo, não dá pra ser avião, mas também não dá pra ser um helicóptero lá naquela altura, mas pode ser, sei lá, alguma coisa do espaço mesmo. É esquisito, né? Tipo, é difícil... É difícil, né, esses fenômenos. E quanto a esse caso, né, lá de Caieiras, assim, o que, conversando até com outros pesquisadores, você vê na literatura da ufologia de muito tempo, que quando teve, assim, relatos de casos que foram analisados e foram tidos que, inclusive que foi a aeronáutica chegou a se envolver, investigar, quando a pessoa teve o avistamento dos seres, geralmente parece que eles têm realmente uma roupa, alguma coisa que eles veem junto. E normalmente na catalogação de dados, por exemplo, de pesquisadores de abduções, que pesquisam, né, aquela questão, eles falam que às vezes avistamentos é visto um ser menor com um ser às vezes maior. Aí eles falam do ser aquele tradicional que é cabeçudo, que a gente chama de Grey, né, com os olhos grandes, e às vezes eles comentam que as testemunhas relatam que às vezes elas estão acompanhadas de um ser nórdico, tipo um loiro, né, e tal, muito humanoide com nossas expressões. É difícil realmente de analisar, por isso que a gente tem que ter muito pé no chão para investigar, muito critério, assim, né? Porque... E deixa eu só não, dizer, né? Chega, já deu. Não. Tô brincando. Porque tem um negócio que falam que... Porque essa questão das roupas tal, e até das naves tal, eu não lembro, e eu posso falar uma besteira aqui, mas eu lembro que tem... Eu já vi falarem que, não sei se era no Egito e tal, mas tinha uns desenhos tal nas paredes tal, dos caras mais antigos, e eles meio que criavam essa historinha de que, de fato, apareceu alguém, tipo, numa nave, era com roupa, tal, não sei o quê. E se daquele tempo lá atrás, né, tipo, e já tinha essas questões, né, e a gente consegue catar uma nave espacial, de repente, ir para um outro lugar, né, tipo, consegue ter essa capacidade, né, ou tá chegando nessa capacidade, então, tipo, é bem possível mesmo, né, e a gente vai com uma roupa também, né, nos outros lugares, então se existe alguém parecido também, né, com a gente, de alguma certa forma, essa pessoa também não seria estranho mesmo que ela fosse com uma roupa, né, e não fosse simplesmente pelado, né, enfim, Mas faz é sentido muito mesmo. louco isso na ufologia, porque por mais que a gente tenha muitos casos consistentes, casos clássicos aí da ufologia que a gente pode citar, inúmeros, é difícil você ter um caso que tenha ali a evidência mesmo palpável, que você fala, não, realmente eu comprovo isso aqui e tal, né? E você nunca passou por, tipo, alguma experiência esquisita? Não, a única coisa que eu vi, objeto de longe, que a princípio eu achei, né, que era OVNI, porque era um triângulo que girava, aí ele sumiu rápido assim, sem fazer nenhum barulho, quando tinha uns 14 anos, eu acho que foi na época, de 14 para 16, E aí foi isso, inclusive, que me chamou, assim, mais, né, um pouco, assim, atraiu. Não, já tinham me atraído por causa do caso Varginha, que tinha passado lá na TV e tal. Aí eu esqueci um pouco o assunto, mas depois, quando eu vi esse negócio, aí me deu de novo um estalo, né? Ô, Marcão, eu quero que você fale mais sobre esse documentário que você fez com o James Fox. Porque eu acho que tem uma galerinha aí, cabecinha pequena, que deve estar pensando, deve ser igual os documentários da TV Cultura, tá ligado? Aquelas que você filma com a TechPix. Aonde, não sei se você pode falar, onde você fez a mixagem, onde foi feita a mixagem de som, só pra galera entender o que tá por vir. Imagina. O pessoal que, né, tá envolvido, né, na parte técnica, assim, as pessoas muito profissionais, né, lá de Hollywood mesmo, e a gente fez a mixagem lá no Junior Post, que é o mesmo pessoal que faz a mixagem, por exemplo, pro James Cameron, que fez o Avatar. Titanic, né? O Tá Terminator. bom pra você, ô boca comida? E a comida tá boa. Né? A comida tá boa. Ou seja, bom, é que quem não conhece o James Fox, ele foi o diretor do The Phenomenon. The Phenomenon, que tá nas principais plataformas, né? Isso. Streaming. Isso. Dos Estados Unidos. Lá você falou que ele é top. Ele tá, o The Phenomenon, ele tá
entre os top 20 ainda, né? Ele fica Mano, você tem oscilando os noção- 25, de 1 a 25. Durante 6 meses ele ficou em primeiro. Mano, de você documentário. tem noção disso? Ele foi o primeiro documentário mais visto. Tô falando É, groselha ou não? não, mas isso aí? durante 6 Mano, meses. é muito pica isso Nossa, aí. 6 meses? E não é só de ufologia, isso que é muito doido, porque foi de todos os segmentos de documentário, sabe? Aí, pessoal, porque ele fez um trabalho muito bom mesmo, assim, entrevistar pessoas, autoridades sérias, senador dos Estados Unidos, piloto, então, várias piloto outras. deve ver bastante coisa mesmo, né? Inclusive que se envolveram, né, em fatos aí recentes, que são muito importantes. E então, tipo, até eu vou falar pra galera procurar aí, dar um Google aí, colocar o The Phenomenon. Acha o The Phenomenon. Eu espero que entre em alguma plataforma brasileira logo, em breve, né? Vamos ver. Sim. Ele tá na Amazon, que dá pra. Eu sei que dá pra alugar, né? pela Amazon. Eu acho que no YouTube também, cara. Dá pra alugar no YouTube. YouTube deve ter. Acho que dá pra alugar. Se você não iTunes. conhece o James Fox, você digita no YouTube James Fox. UFO, pode ser. Você vai achar um podcast que ele foi. Eu acho que do Joe Rogan. Legendado, mano. Nossa, ele foi no Joe Rogan. Ele vai no Joe Rogan, ele foi O cara é pouco, Zé. O cara é pouco. Pica. Ele disse que ele ia voltar agora no Joe Rogan, porque agora ele vai fazer a merchandising desse documentário, né? De Varginha. Então tá sendo muito esperado, assim, lá, Sim. né? Eu acho que quando a galera da ufologia fala Marcão, liga com o caso Varginha. Ou quando fala caso Varginha, liga com o Marcão. Que eu acho que você é um dos maiores especialistas Imagina, desse cara. que nada. Tem outros, tem vários, eu só sigo... Você é pica no caso Varginha, acabou! Eu só investigo, assim, eu gosto Você da influência da galera. Varginha, como é que fala? Não faço ideia. Como é que é? Cidadão de vagina? Já, é assim que fala. O Marcão é um cidadão de vagina. Você vai encerrar o último episódio sendo odiado pelo pessoal de lá. Perdoe, galera. O YouTube já tá dando strike em nós mesmo, né, Jós? Por causa dos meus palavrão. Então... Você acredita, mano, que Não, imagino. as nossas visualizações diminuíram por causa dos meus palavrões? Bom, segundo imagino. Douglas, né, Douglas? O que você acha, João? Porque nós é ruim mesmo. Eu acho que é capaz... Não, ruim nós não é. Olha os episódios aí. Por que eu tô te fazendo... Por que eu tô falando isso pra você? Porque, porra, você já foi pra Varginha um monte de vezes, cara. Muitas e sempre vezes. que você vai lá, você não vai lá comprar miçanga na feirinha. Você vai pesquisar, concorda? Isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você estudou no Salesiano, não estudou? Estudei um Ele tempo. também estudou. É verdade, Nós. Legal, O professor de Química, ele tem traços de ET, você acha? Quem que era? Moreira. O grande Moreira. Ele é um alienígena evoluidíssimo. Não morre nunca. Não morre, ele é incrível. O melhor professor, acho que É incrível, um dos hoje melhores. Eu sei a tabela periódica por causa dele, cara. É incrível. Eu não sei, mas Não, ele eu é bom. também não sei, é o jeito de falar que nós é esperto. Grande Moreira, hein? Que Grande. tirou do Não sente do frio. baú. Fundo do... Você também não sente Não frio, sente verdade. frio, Nossa, né? chegava tudo. Por isso que eu tô falando, mano. Você acredita, Jalson, o cara... Vocês que não estão entendendo nada, a Bruna que tá ali que também, fiquei essa porra desses três que eu tô falando. Esse cara era nosso professor de Química. As criançadas que tá aí ouvindo. Jalson, não me ouço. Porra do AliExpress, viu? Aí foi. Esse cara foi nosso professor de Química. No ensino médio. Tô errado? Isso. Não, foi. Foi, no ensino médio. Então, tinha festa junina lá. Tava tipo 10 graus, ele estava de manga curta. Mas não é de manhã ele tava de manhã. manga. É que a manga curta dele ia até o já antebraço. Ia até o antebraço. E aí a gente falava assim, professor, mas o senhor não sente frio? Frio é psicológico. Ele falava. Nossa, ele é muito. É um gênio, hein? É gênio, Um ele é gênio, gênio. um Aposentou, né? Aposentou. Outro dia eu vi ele andando. Sério? Aqui, ele passou aqui. Tá vendo? Ele é um aqui. ET mesmo. É, ele A passou. gente só tem relatos de que vê ele. E tem uma legal pra contar, que esse é o do Fala aí, manda James, aí. o do James Fox, ele foi uma das pessoas que disse que viu esse vídeo, que é um dos vídeos mais autênticos que ele fala que ele viu na vida, diz que é um vídeo de $1 milhão. Ele tentou puxar, inclusive ele contou no Joe Rogan, ele contou pro Logan Paul, que é aquele Impulsivo, que é um outro grande podcast lá nos Estados Unidos, e aí ele comenta que ele falou que um dia ele recebeu uma ligação de um cara que estava lá
em O Rachel. Jamie Foxx recebeu uma ligação. Ele recebeu, acho que era do Clark, do Char. Agora eu não vou lembrar o nome, é do. Clark Kent. Ah, não. É o Clark Kent. Esse mesmo. Ô, galera da Ufologia, Jalson, hoje é o dia que vamos ter hater. Me perdoe, não podia essa e não podia. Imagina. Então, o que tá falando mesmo? Que o James Fox recebeu uma ligação. Isso, do vídeo de $1 milhão. Isso, né? Assim, o cara falou assim: você quer ver uma coisa real? Vem aqui agora. Tipo assim, uma coisa que foi filmada. Ele falou: come on, né? Tipo assim, se eu for aí, eu vou dirigir tipo umas 13 horas. Eu acho que era de carro da casa dele na Califórnia até lá, que era Nevada, né? Daí o cara falou: não, pode vir que eu garanto pra você. Você venha ver isso, né? Aí beleza, ele pegou o carro e foi, já nem pensou e foi. Aí disse que na hora que ele chegou, ele falou: vamos ver então esse vídeo, pô, você fez eu dirigir, né, tanto tempo. Ele foi mesmo às 13 horas. Ele foi às 13 horas lá e chegou lá. E aí o cara pegou, disse que tirou um VHS, aí ele contou a história. Ele contou a história que eram 2 meninos que moram lá, que estavam, parece que, estavam fazendo tipo o tour que tem lá, de ir com o carro, tirando foto, porque lá daí tem uns locais lá que tem a placa do, tipo assim, não ultrapassem, né? Aí tem o Little Alien, que é um lugar que você para lá, que é turístico, que é tipo um café, um restaurante, e aí tem coisas para vender, tudo de extraterrestre, né? E aí ele comenta que ele foi lá e a história era que esses 2 meninos estavam fazendo esse tour, e eles estavam com a câmera, filmando tudo, aí diz que teve uma hora que você vê, eles estão dentro do carro, uma sombra que... Você já viu esse vídeo? Não, esse vídeo é que todo mundo quer ver. Então eu vou contar a história. Mas o James Fox viu? Ele viu, na casa do cara. Daí o cara mostrou e aí contou essa história, que essa nave, ele falou que foi a coisa mais incrível porque ele é um cara muito sério e cético, o James, né? À medida do possível ele é bem pé no chão. E é um vídeo assim incrível que ele falou que nunca viu nada igual, que era tipo, ele viu primeiro, né, diz que movimentava, assim, uma sombra, aí diz que um menino pegou assim, olhou pra fora, e aí pegou, daí falou assim, oh my God, oh meu Deus, né, daí diz que saiu assim com a câmera um pouquinho, daí diz que quando pegou a câmera, assim, diz que tem um objeto, ele falou que é indescritível tentar explicar, mas era como se fosse ele inclusive usou Jellyfish, que é tipo água viva, como se fosse uma água viva, grandona, se movimentando assim, e era um brilho de dentro, que geralmente o fenômeno UFO, quando geralmente os relatos são reais, diz que o fenômeno ele não emite assim a luz, uma luminosidade que clareia tudo, ele ilumina uma outra luminescência, sabe? E ele fala que foi incrível, que daí diz que o cara pegou, saiu assim, e aí tirou, daí o cara falou assim, eu vou sair, daí ele falou assim, parece até coisa de filme. Falou, não sei o que, aí desligaram a câmera. Aí eu sei que o James ficou impressionado com esse vídeo. O cara falou que não ia compartilhar, que ele só mostrou pro James que... Não tinha chance de ser edição. Não tinha chance segundo ele, disse que não tinha chance de ser edição. Se ele tá falando... E o estranho é assim, que foi oferecido uma grana pra esse cara, sabe? E ele não aceitou. E ele perguntou assim, ainda falou assim pro James, se você me perguntar mais uma vez sobre isso, eu vou perder a amizade com você. Aí o James foi lá depois, de novo, Perdeu a amizade! Perdeu a amizade, Sério mesmo? É, sério. Aí tem umas histórias aí. Dizem que vão tentar chegar, eles estão tentando chegar nesse vídeo aí. Diz que é um vídeo incrível aí, seria uma prova mesmo, e que foi filmada em volta da Área 51 lá, em Rachel. Deixa eu fazer Rachel. outra pergunta. Que porra é esse caso Roosevelt? É o Roswell. Que merda é essa? É o caso mais famoso da ufologia, né? O que é? Você pode... Sim, foi uma queda também de um objeto que caiu em 1947. Filha da puta, ele sabe a data certinha, né, Jalson? Qual é a placa do carro do Varginha lá, dos militares lá, você sabe? Não. Sabe sim que você falou no primeiro episódio. Eu não sei que placa que é, mas você falou. Ele não sabe? Ele falou! Tá bom, enfim, daí... Daí eles capturaram seres, né, extraterrestres, e aí que se teriam levado depois para a Área 51, entendeu? E aí eles teriam mantido um dos aliens vivo, né? Tem um filme pra galera, quem quiser assistir, tem o caso Roswell,
que é muito legal o pessoal assistir. Ele tem muita similaridade com... O caso Varginha tem muita similaridade com o caso Roswell, né? Teve, por exemplo, o envolvimento do exército, envolvimento do hospital da cidade lá, né? Enfermeiros, porque diz que eles levaram esses seres que foram capturados lá também para o hospital. O filme, ele detalha bem, assim, explica certinho como que foi, né? E aí, a partir do caso Roswell, se começou uma política realmente para estudar esse fenômeno e, de repente, para também acobertar o fenômeno, foi uma preocupação das autoridades ali e tal, né? Então, o caso mais, o número 1, assim. E aí tem o Festival de Roswell, que acontece todo ano. O Roswell, hoje, ela vive do turismo ufológico. É uma cidadezinha bem pequenininha. Você já foi? Não fui, Nunca cara. foi. Quase que eu fui pra lá. Não Agora deu certo ou não? ainda. Não, quase que eu fui numa outra vez. Agora até eu pensei, mas Mas tava aconteceu. longe? Tava meio longe, tava. Mas aí também, O Jamie já foi. já várias vezes gravar lá, um monte de... Disneylândia da ufologia. né? tipo, tem uma fazenda também onde teria caído essa nave, aí tem os destroços que teria caído antes, assim, né, toda nessa fazenda, que era um fazendeiro, o Mac Brazel. É um caso incrível, assim, pessoal, é o caso clássico da Sei. ufologia, entendeu? Você veio o James Fox e quantos da equipe dele? Quantos gringos? Ele mais quantos? Deixa eu ver, Emily, Alessandro, Boris, o Dave, acho que 4. Tá, 4 ele mais americanos. 4, 5 gringos. Não, acho que com ele 4, deixa eu ver. Com ele 4? Não, acho que 5 gringos, isso 5 mesmo. gringos, Isso. beleza. O que você percebeu deles em relação ao caso Varginha? Tipo, óbvio que eles vão levar a sério, né? Se eles vierem pra cá, né, Zé? Mas o que você percebeu dele? Porque eu acho que o James Fox nunca foi a fundo, né? Nesse caso. Ele foi agora ou não? Ele já... A já gente tinha... vinha trabalhando nesse caso desde 2011, quando eu conheci ele Já. não acreditava nessa história. Ele Ele achava... não acreditava? Não, ele Porque achava você falou que ele é um mal. cara muito cético. Ele né? é muito sério, e cético, assim. Ele não acreditava. Ele falou, como que criaturas foram vistas de dia perambulando pela cidade, né? É. Tipo, aí um amigo dele lá, da indústria do business aí do cinema, falou, você vai pro Brasil, porque ele veio para fazer uma palestra aqui em 2011 em Peruíbe. E aí ele falou, você vai lá no Brasil, dá uma olhada nesse caso Varginha lá. Ele falou, aquele caso lá que tinha as criaturas andando na cidade. Tá bom, tá bom. Aí ele veio. Daí a gente acabou se conhecendo. Aí ficamos amigos, ele ficou uma semana a mais aqui no Brasil. E aí eu contei pra ele o caso, ele achou interessante. Ele falou assim, você acha que se daqui um ano, se eu voltar com uma equipe, uma produção, você conseguiria reunir ali as testemunhas do caso pra gente fazer um episódio ou algum projeto? Eu falei, olha, não sei, porque a maioria na época não se falam mais do caso e tal, isso foi em 2011. E aí ele falou, tá bom. Eu falei, eu posso tentar e tal. E a gente ficou nessa comunicação um ano. E aí ele falou realmente, tô indo aí, ele fechou naquela época tinha fechado uma série com a National Geographic, que era o Chasing UFOs, aí eles vieram pra gravar. Só que foi um episódio muito sensacionalista, entendeu? A gente não gostou muito. O James, ele era um dos caras que era um dos apresentadores dessa série. Eram 2 apresentadores, uma moça e um outro rapaz, que era um cientista também, o Ben e a Raider. E aí eles investigavam, só que o programa não era muito sério, entendeu? Eles faziam meio que umas coisas de fake, assim, pra dizer, nós estamos aqui fazendo vigília, tá aqui a equipe gravando num lugar. Então o James detestava. Só que lá nos Estados Unidos aí foi legalzinho, eles pediram a 2ª temporada, e aí o James negou, falou, não vou nisso aí. E não vou Ele mais. não aceitou? Ele não aceitou e Caraca. entregou os caras, falou que era tudo. Sério? Que ele Falou, meteu essa? ele meteu essa e daí voltou em 2003 pro Brasil. E aí que ele foi acreditando. Só que dessa última vez que ele veio, como eu uni com esses 3 amigos, teve outros colegas que ajudaram nesse meio tempo, foi muito mais completo essa vinda, tanto que tornou um documentário, porque inicialmente não era para ser um documentário de Varginha, era para o caso Varginha entrar como parte do filme The Phenomenon, que era, entendeu? Era um dos tópicos que ia aparecer, não só. Só que daí era tanta coisa que foi levantando e informando o James, aí o James falou assim, cara, não vai dar pra entrar o Varginha do The Phenomenon. E aí eu já tinha como que fala, teve uma intuição, eu tive uma intuição que iria ter um documentário, não sei porquê, só de Varginha, e merecia, né?
E aí aconteceu, assim, foi para resumir bem, aí ele veio e hoje ele acredita, ele, assim... Porque assim, ele lá em Varginha, todo mundo, inclusive as pessoas que não são, porque assim, diretor de fotografia, tem produtores, né? Eles não são voltados muitas vezes para a área da ufologia, são voltados para a área do cinema, Hollywood, né? Aquela questão de filmes e tal. Mas muitos se impressionaram com a história em si e de ver as testemunhas relatando o que elas relataram e ver pessoas seríssimas que não quiseram, inclusive, aparecer, né? Esses militares que vão aparecer no filme, funcionário de Não hospital. apareceu o rosto deles. Não apareceu o rosto deles, entendeu? Mas são. As irmãs apareceram? Apareceram as irmãs, a irmã do soldado, que teria falecido, né? Em virtude do contato ali com a criatura. E aí nós entrevistamos pela primeira vez, assim, também o prefeito de Varginha, que acho que vai ser muito legal, que ele falou que ele realmente acredita no caso. Sério, mesmo? Que ele falou que são muitos relatos que fazem a levar ele a acreditar que realmente o caso aconteceu. E então ele leva esse caso muito a sério. Né? E você vê que eles têm um pouco mais ali de informação, talvez, por parte assim de conhecidos que trabalharam às vezes no bombeiro, na polícia. Não sabem, obviamente, tudo, assim, mas escutaram alguma coisa da época, entendeu? Então eles acreditam. Né? Essa pesquisa ela foi muito bem feita pelo pesquisador Ubirajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudio Covo e o Marco Petit. Então, na verdade, todo esse documentário de Varginha, ele é baseado na investigação geral também da clássica desses quatro, assim, primeiramente o Ubirajara, o Pacatini, né? E aí o Claudeiro, o Petit. Teve vários outros um grupo de ufólogos que tiveram na época investigando também, ajudando ali nas pesquisas de apoio em 96, mas eles fizeram um trabalho incrível naquela época, tanto que você lembra. Não sei se você lembra do caso Varginha, parecendo fantástico. Então, é isso que eu ia comentar. Vocês lembram? Que dava, não sei o quê, né? E aí, aí eles tiveram a sorte, porque o Birajara que tinha amizade com o Petri, que era o diretor do Fantástico, e aí o Petri foi pra lá e viu que o trabalho era sério e viu que alguma coisa tinha acontecido mesmo, que o exército estava cobertando. E aí o Petri, o diretor do Fantástico, falou, não, vamos tratar esse caso sério. E aí foi onde que houve toda aquela questão de depois uma pressão, de certa forma, em cima da mídia, que daí você vê toda a mídia indo lá, lá na Escola de Sargento das Armas, que o exército foi envolvido nesse caso, né, que teria retirado as criaturas lá de Varginha, em uma parte da operação. Ele fala, né, para a imprensa, assim, ele só leu uma nota dizendo que nada tinha acontecido, que aquilo era tudo... Não tinha acontecido aquilo lá, que era tudo fantasia, né? Aí na hora que ele tá saindo, assim, o repórter pergunta para ele, mas o que vocês estavam fazendo no dia do ocorrido, né? Ele não queria responder, saiu andando e falou, trabalhando em prol do exército, em prol da nação. Daí ele falou assim, mas tem como vocês comprovarem? Ele, pra quem? Ele falou assim, pra imprensa, tipo, né, pro Brasil, tá questionando vocês. Eu não tenho que provar nada, ele falou, né. Tudo que eu tinha a dizer, eu já disse e saiu. Então isso também gerou um pouco de margem pra própria imprensa achar suspeitar de que algo realmente aconteceu lá, né. Nunca mais aconteceu nada em Varginha. Não. O que se tem, assim, às vezes é relato de um avistamento de um objeto aqui e ali, mas nada devido a essas proporções ou de avistamento de seres. Sei. Entendeu? Outra coisa, Zé, eu não sabia se... Eu não... Caralho, que doideira, hein, Zé? Doideira, não é? Doideira, né? Hã? Isso é doideira, Zé. Você não sabia o que você ia falar, mas... Não. Ele... Eu não vou falar que a série era sua, né? Porque eu acho que não era mesmo, né? Não. De carona com os OVNIs. Isso, não, imagina do grande Fred Morse. Mas o que você fazia lá? Eu fazia consultoria pra isso, fui convidado pra fazer consultoria. Essa porra aí? Acho que você tinha comentado alguma coisa. Eu tinha comentado, né? Fala aí pra galera que porra foi essa. Não, também foi uma oportunidade graças ao Fred, de Carona com os OVNIs, eu conheci ele lá em Curitiba. History Channel, não é? Isso. Aí ele tinha escrito ele escreveu uma série, né, chamada de Carona com os OVNIs. E aí ele mandou lá que teve um evento de um pitching que você apresentava projetos lá em Porto Alegre. E aí eles foram selecionados e conseguiram ser aprovados, né? Gravaram um piloto. E aí a série ia tratar o formato de um mochileiro ufológico que ia nos pontos
de vários avistamentos de OVNIs. E ele era um mochileiro ufológico, né? Um mochileiro viajante com um jipe que ia nesses locais e conversava com testemunhas que vivenciaram casos e com pesquisadores também, que pesquisaram da região. E daí foi gravado 13 episódios. Foram 11 estados brasileiros. Caraca, que eu acho. E aí foi também uma baita de uma escola, né? Foi incrível, assim, tá com essa equipe. A equipe já era maior lá, a gente era 13 na estrada, em 13. Nossa. E aí foi muito legal, porque a gente procurou retratar, assim, os casos clássicos da ufologia na primeira temporada. Eram 13, né? E aí foi muito legal, assim. Tipo, o duro é que a única coisa, assim, que a grade do programa de cada episódio foi de 25 minutos, no máximo. Nossa. Tinha que ser, no mínimo, tinha que ser de 40, 45 minutos, entendeu? Tá. E aí não deu pra entrar essa grade, porque tinha muito mais coisa pra mostrar. Mas nessa série você tinha liberdade pra trabalhar do jeito que você queria, né? Ou Sim, não, sempre era... seguindo lá as orientações Mas deles. não era nada cômico, né? Era Não, uma coisa séria. muito séria. Não igual do James Fox. Do do James? National. Não, Geographic. esse não, do Jack Tá. National não. Isso que é o legal, isso que a gente gosta mesmo de trabalhar, porque esses negócios de sensacionalismo, assim, sabe? Eu fiz uma outra série, um episódio também, consultoria de um episódio da Discovery Channel, que acho que é Contato Extraterrestre. É uns gringos que vieram aí também, que vieram gravar. Acho que eu vi alguma coisa dessa série alguma vez. Isso, aí eu fui lá e os caras gravaram comigo, era pra gravar sobre um caso que aconteceu em Peruíbe, sobre um ataque dos animais lá, que tinha acontecido, um caso que a gente pesquisou em 2008. Aí eles pegaram e mandaram eu ir pra Belém, né? Aí eu fui lá pra Belém do Pará, tal. Mas aí você nem sabia o porquê. Não sabia o porquê. Falaram, não, a gente vai entrevistar você lá. Eu falei, beleza, porque eles iam fazer a Operação Prato, o caso do chupa-chupa, que aconteceu em 77. E ninguém... Quem não é da ufologia vai dar risada, né? Me perdoe, galera. O caso do chupa-chupa. Do caso do chupa-chupa, um dos casos O chupa-chupa. número 1 do Brasil de ufologia. O chupa-chupa seria o chupa-cabra ou nada a ver? Nada a ver. Aí que eu tenho medo, boa. Zé. É antes do chupacabra, né? Foi em 1977 uma onda de aparições que aconteceu lá, tanto em Belém do Pará, né, na região, e começou no Salgado Maranhense lá, foi subindo, aí chegou ali na Ilha de Colares, Baía do Sol. É um dos casos mais clássicos Me perdoe. É um dos casos mais clássicos. da ufologia brasileira e mundial. Por que mandaram você pra Belém do Pará? É isso Então, que você tava voltando, falando, né? aí justamente eles iam gravar sobre esse caso, aí mandaram pra lá, que eles iam falar sobre Peruíbe, só que você via assim, né, eles filmaram, colocaram o drone lá depois que eu fui vendo o episódio, não imaginava. Arrumaram um canil fictício, um canil assim, no local lá, pra gravar comigo, e aí eles quiseram, depois eu fui assistir, aí eles fizeram que eles estavam em Peruíbe. Chegaram em Peruíbe, me pegaram, foram lá, e a gente chegou no canil e aí eles montaram a história dessa jeito. Na verdade não foi isso, entendeu? Tá. Então a gente gosta de coisa real, por exemplo, Sim. o de Carona com os OVNIs, por mais que ele tinha ali a narração que ele tinha que fazer, o formato, era tudo baseado na seriedade, entendeu? E isso que é legal. E o do James também nem se fala, é filmado assim, por exemplo, o cara deixava a câmera filmada e ia filmando tudo, entendeu? Você... É só O sim que ou aconteceu? não? É só sim ou não, tá? Não precisa dar detalhes. Jales, mais água, Marcones. Depois é. Não, eu tô bem. O trailer tá pra sair aí. Então, tá pra sair o trailer? O trailer tá sendo fechado lá, que também é do Bura Jones, que é um... Bura Jones, o trailer foi feito lá em Hollywood mesmo. Tá. Foi puta oportunidade, né? Conhecer lá. Foi no mesmo estúdio, mesma empresa que faz os trailers de Hollywood. Eles fizeram esse último do Tarantino. Foi uma vez em Hollywood. Eu acho que sim. E um do Brad Pitt também, lá. Tá. E aí fica bem ali no reduto mesmo, ali de Hollywood, né? Perdão, só me responda sim ou não, tá? Não Sim. precisa entrar em detalhes. Teve treta nesse documentário, não teve? Teve um... Beleza, Coisinha. assistam. Assistam, Assistam. Fala, Zé. O quê? Eu tô ouvindo aqui o que ele tá falando. Tem pergunta a fazer pro Marcão? Não, por enquanto não. Supra-sumo da ufologia? Então, aí ele vai começar a filmar esse, e é legal que, assim,
Um dos fatos que também vai impactar esse novo documentário que ele vai... Lei Rouanet. Lá não tem, imagina, Lei Rouanet. milhões. Esse daí você vai também ou não? Não vou, esse não. Eu vou... Tô com outros projetos aqui. Ô Zé, Tô com um 3 projeto com ele mochilas também. dele, diz que foi despachada só com nota de $100. Mentira, que Eu isso. sobrepeso, só $100. Que demora. A gente foi lá no hambúrguer e falou, eu pago. Tirou nota de Ah, dólar. que Falei, nada. Os Marcão, caras que me aqui pagaram não. aqui, ó. Pagaram Falei, meu Marcão, dólar. aqui não aceita dólar, né, Jales? Paga. Fala nisso, recheado. eles patrocinaram o hambúrguer lá. Eu falei, ó. Tava bom, não tava, cara? Vamos fazer um merchan pro rapaz lá, né? Se você quer comer rodízio de hambúrguer, é no hambúrguer, certo, Jales? Não me lembro o rodízio, mas enchemos o rabo de comida, Cacau. Hambúrguer? É, hambúrguer. É, É o- sliders, né? São hamburguinhos, né, Marcão? São hamburguinhos, Ô, louco, mas você passa mal, cara. É, eu passei mal em uma vez. Você foi lá? Não, fui em um outro. No outro, qual que você foi? Puta, era do Diniz. Jales? Ah, não conheço. É, Diniz. Conhece o Marcão? Diniz? Não. Onde É que bom. Fica? Onde que fica? Ah, era. Puta, agora. Não, não sei. Acho que é. Vila Hortência, é. Vila Hortência? É. E esse daí a gente comeu pra caramba. O Vitor foi também. Comer Nossa. literalmente até vomitar. É. Quem vomitou você? Eu. Você vomitou? É. Ó a dama aqui! Para! Cortei Perdão. você pela milésima vez. Imagina. O que você tava falando? Você não lembra? Nossa. Zé? Puta, era sobre esse último aí, que ele tava falando que o cara ia lá pro Pentágono tentar pegar as informações. Ah, é o James Fox. Uhum. E aí ele vai filmar esse. E aí o que vai impactar esse também é por exemplo, o caso Varginha, quando o James entrevistou a maioria das testemunhas civis e militares também, um controlador de voo da aeronáutica, que falam realmente do envolvimento dos Estados Unidos aqui, naquela época, que ele desceu, pousou um avião da Força Aérea Americana, a princípio eles eram para ter pousado em Guarulhos, e aí eles pousaram em Campinas. Esse avião ele teria entrado no espaço aéreo brasileiro, acho que dia 21, dia 22 de janeiro de 96, sem autorização. O controlador de voo lá, que era o Marcos Feres, que estava na torre no dia, não tinha um protocolo que eles chamam de AVOEM, que tudo, né, eles monitoram, eles têm, né, o protocolo ali do monitoramento. E aí ele achou estranho aquele avião, aí viu que era americano, da USAF, aí ficou, né, preocupado, aí o chefe dele veio, foi mal, a gente esqueceu de lançar, esqueceu de te mandar, fica tranquilo aí que depois eu lanço, né, no sistema e tal. Ele achou, tá. Ele falou assim, não, mas continua olhando aí, continua acompanhando esse avião, né, até ele pousar. Aí ele falou que inicialmente diz que eles iam pousar em Guarulhos. Aí do nada o cara disse que 1 hora antes de pousar ele falou, vou mudar a rota, vou descer em Campinas. Aí ele desceu em Campinas, beleza, eu não sabia até então, né, desceu em Campinas. E aí diz que um pouco depois, eu me lembro, alguma hora, meia hora ou 1 hora depois, ligaram para eles autorizarem 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira para pousar lá, no mesmo lugar. Aí eles pousaram lá também. Aí o que eles souberam foi que esses americanos eles entraram dentro desses 2 helicópteros, os helicópteros saíram, foram para um local no sul de Minas que eles não sabiam, que era desconhecido. Aí ele comenta assim, depois viemos saber que era Varginha, e aí eles voltaram, pegaram alguma coisa lá que a gente não sabe, colocaram no helicóptero, o helicóptero voltou para Campinas, eles tiraram do helicóptero, colocaram no avião. Isso tudo tem relato. Tem o relato de um controlador de voo, da aeronáutica. Ele vendo tudo. Ele trabalhava na mesma torre de controle, ele é amigo do Marcos Feres. É que o Marcos Feres ele não quis gravar diretamente a entrevista e falou pro Manuel falar. Falou, não, pode falar daquela... que se der bosta vai cair Vai cair pro seu, E ele tava lá, disse que também trabalhava na época lá, né? E soube depois. Não soube na época, porque isso também foi pedido silêncio pro Marcos Feres. E pra quem sabia disso, entendeu? Foi pedido silêncio naquela época, mas hoje já passou 26 anos. Eles são pilotos hoje. Grande abraço pro Manuel Buenas, grande irmão. Gente boa. Marcão, então, os Estados Unidos rapou o ET daqui. Então, aí eu esqueci, não cheguei lá, né? Eu tava falando. Aí com essas informações que o James obteve, de militar também, que acha que os Estados Unidos escutou rumores que realmente os Estados Unidos se envolveu, ele vai dar uma pressionada
lá né, no Congresso americano, dizendo que tem oficiais, né, do Brasil, em que esse é um dos casos que eles gostariam de ter uma abertura, uma abertura de informações por parte do governo americano com relação ao caso Varginha, que eu acho que é impossível. Não sei se eles vão fazer isso, não vão soltar nada. Mas eles vão fazer aquela. Eu acho, eu não sei como que vai ser, mas eles são muito intelectuais para fazer o negócio, sabe? Você tem algum relato assim, marcando, tipo assim, pô, sei lá, alguma coisa que aconteceu na Europa, na África, na Ásia, ou não, que te chame a atenção? Teve um caso que aconteceu lá, que inclusive é retratado no The Fenômeno na África, né? Que Na foi África? em Zimbábue. Um caso, né, que aconteceu numa escola chamada Area School, onde várias crianças eles viram assim seres e objeto como se estivesse pairando e pousando. Que cada criança, quando relatou isso no dia, eles parece que tiveram uma percepção da coisa ali, do avistamento. E aí foi pedido para que ele, no momento que isso era no intervalo, quando eles saíram, estavam brincando, aí diz que eles viram, aí foram a criançada lá para vir cerca de 60 crianças. Viram isso, depois elas chegou correndo, contando lá para a professora, e o diretor na época era bravo, disse que o pessoal, a criançada tinha medo dele, e aí diz que pediu para colocar cada um numa sala, pediu para a criançada desenhar, e eles desenharam perfeito, assim, um ET, você vê uma nave de trás, e você precisa ver, assim, como a criança, elas falam, sabe, elas estão dando detalhes, elas Criança não estão mentindo, foda, né, mano? e são muitas crianças, eles desenharam, e depois veio um médico psiquiatra que inclusive formado em Harvard, né, o John Mack, ele veio, lá foi para a África 2 meses depois do acontecido, e ele fez uma análise, né, com cada criança, e ele falou assim, essas crianças não estão mentindo de jeito nenhum, né, e então é um caso muito sério, e aí esse caso que aconteceu, como aconteceu em 1994, lá, pro The Phenomenon, que foi esse documentário, ele filmou lá em Zimbábue e ele conseguiu localizar essas crianças hoje, né? Elas estão tudo adultas, mães, pais, né? Hoje. Então... E eles lembram ainda eles lembram, disso. incrível, eles contando, você vê que pô, eles passaram isso mesmo na época, sabe? Esse é um dos casos que mais, assim, me fascina, que foi esse caso também. Você é espírita, não é não? Também, eu Você sou aberto, segue, você eu segue, sigo, eu sou praticamente espírita, espírita. Eu te fiz essa pergunta pra vir agora essa outra pergunta que eu acho que você vai entender a conexão. Você como espírita entende o porquê algumas pessoas veem, outras não veem? Por que você nunca viu? Por que será as 3 mulheres em Varginha, as 3 irmãs viram? Não é irmãs, né? São 3 irmãs, né? Não, são 2 irmãs, São 2 e uma irmãs amiga. e uma amiga, Por que esses meninos viram? Por que o Cacau não viu? A Bruna vê, o Jalson vê? Eu não... Por quê? Você é arquiteta? Alguma ideia ou não? Acho que tem, assim, tem vários os tipos, né, de aparições. Por exemplo, das meninas, foi um aparecimento físico. Realmente tinha alguma coisa ali. Então, se você tivesse na hora, você iria ver. Qualquer um aqui disse que iria ver. Porque teve mais testemunhas que viram, mas que não chegaram a relatar na época, por exemplo, de Varginha. Só para dar um exemplo, que tem esse que tem os avistamentos que realmente são físicos, reais. Aí existe outros avistamentos que o pessoal fala que a gente leva mais pro lado espiritual, que não dá para explicar, né? Às vezes em formato de luz, a pessoa vem, né, que envolve. Então, assim, eu acredito que todo mundo aqui nasce com mediunidade, tem uma percepção de algo, em algum aspecto pequeno, às vezes a pessoa nem acredita nisso, mas ela tem, entendeu? Eu acredito nisso. E muitos são aguçados, já são muito, vamos dizer assim, mais potentes, né? Então você conversei já muito, porque no meio da ufologia também, nos eventos de ufologia, o que tem coisa, interliga um pouco esse assunto, né? De espiritismo também, junto com a ufologia.
E assim, uma coisa mais interessante e detalhada que eu acho que daria talvez para explicar o porquê que a gente teria mediunidade um ou outro, é um trabalho de um neurocientista brasileiro que chama Sérgio Felipe de Oliveira. Ele inclusive foi graças a ele que na USP hoje se tem uma matéria chamada Medicina Espírita, e ele começou a pesquisar a glândula pineal dos pacientes que ele atendia, e que eram pacientes que tinham laudos assim do passado de outros médicos, tipo de esquizofrenia ou de perturbação, né, de ver coisas. Aí os médicos ministravam uns medicamentos pesados, e na verdade ele conseguiu perceber que não tinha nada disso, porque ele começou percebeu que dentro da glândula pineal, esses pacientes dele que tinham, né, essa mais sensibilidade em enxergar coisa, em ver, eles tinham uma concentração maior de chamado cristais de apatita, que é tipo elétrons que ficam dentro da glândula pineal, e aí elas se conectam e diz que dá um choquezinho ali, e aí ela, como que eu iria explicar isso cientificamente, talvez ela habilitaria certas partes do seu cérebro que você chegaria a enxergar ou sentir coisas que estão além dos 5 sentidos. Tá. Entendeu? E aí você teria esse feeling, essas percepções. E ele é uma das pessoas que ele é um cara muito aberto, porque ele tem uma mediunidade muito avançada, o Sérgio Felipe. Ele é um neurocientista, então ele é um cara que vem desenvolvendo teses científicas baseado nisso para tentar explicar. Porque a gente chama de espírito, ou espiritismo, porque são coisas que não se consegue ainda explicar, né? Assim... Mas agora eu tô me sentindo mal, porque esses dias eu até falei pra ela. Não vem com graça, não. Verdade. Eu recebi um cara lá no meu trabalho, mas o dele achei que tava muito louco mesmo. Porque ele falou assim, eu fui atender, né? E ele falou, eu tô com um problema. Ó, peraí, só explica pro cara. Pra quem não sabe, o Cacau trabalha no bar do Zecão lá em Porto Feliz, é isso, né? Isso, de esquina com o bar da Camila. Não, tô zoando, Esquina não tem com o bar da Camila. Tá, perdão, eu trabalho em bar. E aí o cara falou assim pra mim, eu tô tendo problema com drone. Daí eu falei, ele já era meio senhor, assim. Daí eu falei, tá bom, né? Daí, de início, eu pensei que era alguma coisa meio, tipo, OVNI. Eu achei que o cara tinha visto alguma coisa. Daí eu falei, beleza. Só que é Porto Feliz, entendeu? Uma cidade pequena. Daí eu falei, Então era vaca voadora. Daí eu falei, mas como assim? Como os drones? Ele falou, os drones estão na minha casa, tal, eles estão me vigiando. Daí eu falei, mas só na casa do senhor? Ele falou, só na minha casa. Eu falei, mas quantos? Eu achei que ele ia falar 1, 2. Não, pelo menos uns 8. Eu falei, nossa, 8? Tipo, né? Mas peraí, acho que não tem 8 drones no estado. Não era um senhor. Quantos anos? 40? Uns 45, 50 anos. Tá, mas você via que ele tava meio... Não, ele tava... Sóbrio. Não, tava, Ele chegou, ele falou, se puder me dar uma força, eu tava fazendo um negócio, falei, espera só um pouquinho, já vou. Ele sentou, ficou de boa esperando. Mas ele entrou lá no... Não, tava lá no fórum. Aí, beleza, né, tipo, sem problema, não parecia nada demais. Aí ele falou assim, ele falou, e os drones estão vigiando. Eu falei, mas como assim vigiando? Ele falou, eles jogam um laser em mim. Eu falei, mas como laser? Ele tava de máscara, ele abaixou a máscara assim, falou assim, não. E aí eu tava pensando que podia ser realmente alguma coisa de OVNI, sei lá. Eu falei, né? Daí ele abaixou assim a máscara e falou, aqui ó, tá queimado. Só que não tinha nada queimado de laser. Ele falou, os caras estão queimando minhas costas, não sei o que e tal. Daí eu falei, esse cara deve estar doido, né? Daí ele chegou pertinho assim de mim, ó, e falou assim, eles estão querendo queimar meu cu, cara. Sério que ele falou isso? Daí ele começou, depois ele voltou lá e começou a berrar isso, que a gente resolvesse o problema dele. Ele falava, estão querendo queimar minha bunda, meu. Os caras tão querendo queimar minha bunda. Olha pra você ver a diferença. O que você fez? Não tinha o que a gente fazer, a gente mandou ele se o Marcão, cobrir. eu tenho certeza que era na casa dele. Olha. Demora aí. Isso é doido mesmo. Às vezes tem então. esse lance de esquizofrenia mesmo, né? Então, não, porque, tipo, Às tem uns vezes, caras... né?
saber. Porque eu falei, cara, porque quando ele chegou, tipo... Porque, de fato, é verdade, velho. Eu tô zoando aqui, Não, falando, mas sim. é verdade. Porque, às vezes, você fica pensando, pô... Juro que na minha cabeça, por antes dele falar que os caras estão querendo queimar o cu dele, mas eu pensava, pô... Mas e se o cara de fato tá vendo alguma coisa? Não é Tá drone, falando, mas tá vendo realmente luz na casa Ó, dele. eu né? vou contar Não, uma tem muita história assim que chega uma galera, entendeu? Eu- É difícil ó. de você. De você saber se é verdade ou não. É, tem que Eu vou contar analisar uma bem, né? história que eu já devo ter contado pra você. E você vai dar risada. Conheci a Luanda, fui pra Curitiba com ela. Aluguei um Airbnb. O quarto... Você lembra dessa história? Vai lembrar. Puta, era um pouquinho maior do que essa sala, cara. Um pouquinho maior, Bruna. Beleza, uma puta de uma cama king e tal. Aí a gente foi dormir e o quarto ele não tinha janela. Então, ou seja, você apagava, era breu. Breu, breu, breu. Escuro, escuro. Sim que é bom. Sim que é bom. Deixa eu ver, meu fio... Não. Não foi dessa vez. Dessa vez. É. Foi Eu acho que depois, eu mas- acho que eu tenho a foto da vez. Será? Ó, É. Com roupa. E isso vale quase o valor do vídeo que o cara tinha. com certeza lá. É, depois- Sério? Ó a Tô- preocupação eu dele, ó. Eu tenho. Falando sério? Mas Tenho, não, sério. Acho que eu tenho a do Ó, dia. Nós vamos conversar assim. Opa! Desliga a câmera, desliga. Bom, enfim. Aí, Bruna, Marcão, um breu. 2 horas da manhã, eu me acordo, a bicha da minha esposa sentada na cama assim. Ah, esse foi. Lembra? Ah, é. Já contei pra você também. Verdade. É. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, tem alguém aqui. Pá! Falei, vai roubar a gente. Ela falou, não, tá aqui no quarto. Falei, como assim? É um espírito. Na hora que ela me falou, então, mas só que até então, antes dela falar, é um espírito, eu tava morrendo de medo. A hora que ela falou um espírito, eu falei, ih, é doida. Aí peguei e falei, Luanda, para, de graça, vai dormir. Tá aqui, reza comigo, ele vai pegar a gente. Falei, para, que espírito, meu. Tá aqui. Aí vai o panguão aqui. Meu celular tava assim, Marcão, virado pra cima, com a tela pra cima, normal. Falei, ô, cadê você? Você tá aí? Então mostra que você tá aí. A tela ficou branca. Verdade, vai, Eu juro vai. por Deus. Já o som. Não tinha por que a tela ficar branca, como se tivesse lanterna. Não tinha. Já se cagou todinho. Já. Já, da hora. Daí que... Qual foi sua reação? Daí você começou a rezar Olha, igual cara, uma eu não criancinha. sei, eu acho que eu caguei nas caras. Juro por Deus. É. Não, eu fiquei em Daí choque. não dormiu mais. Falei, mano, que porra é... Eu juro... É que eu sou que nem você falou, eu sou muito cético. Eu falo, algum bug do celular. Aham. É ok Google. Será que eu não falei ok Google? Sei lá, uma porra assim, né? Veja aí, João. Fala ok Google, para de filmar. Então, sabe assim, Marcão? Mas ficou branca. E nunca mais, depois de 3 anos, a tela nunca mais ficou branca. Nossa. Então, tipo assim... Ao mesmo tempo que eu quero acreditar que não existe essa porra... É, por um medo, às vezes, né, também. É. Eu sou meio Só assim, medo. eu tento... Eu não desacredito, mas não acredito 100%. Você dá risada, né, mano? Vou falar de novo. Esses dias eu sonhei com o Thiago, mano. Te falei essa porra aí. E eu sonhei que ele... O Thiago é nosso amigo que morreu de câncer. Ah, sim. Lembra que eu comentei com Sim. você? E eu sonhei que ele foi me recepcionar no céu, cara. E que eu tinha morrido. Nossa, ô Dá louco. risada, né? Dá risada. Pelo aí. amor de Deus. cara. Então... É, Oi? É sonho de gordo. Sonho do quê? De gordo. é. O que tinha no É o sonho? buffet. Não. Ah, entendi. Então foi dormir com fome, é isso. Isso. É. Deve ter visto foto dele e foi dormir com fome. Não, eu sonhei que eu tinha morrido, aí ele foi me recepcionar no céu. Ô, Luquinha, beleza? Pô, ô, Thiago, você tá aqui? Beleza, tal. Aí, tipo, eu vi uns caras passando assim no céu, eu falei, pô, mas esse cara aqui tá aqui, mano. Tipo, Michael Jackson, pô, esse porra tá aqui. Eu falei, que você vai encontrar esses caras e tal. Daí eu falei, tudo bem. Daí ele falou, você tá com fome? Vamos comer? Eu falei, sempre, né? Vamos lá. Aí, tipo, a gente chegou num, tipo, um restaurante assim, tá ligado? Que daí você entrava no restaurante e ia falar, meu, você quer comer McDonald's, né? Que eu sei que você curte. Eu falei, mas só que não tinha nenhum menu, nenhum cardápio, nada. Então eu simplesmente chegava no cara e Pediu o que falava, você queria. um quarteirão pão carne e queijo.
Me vê um Burger King no E apareceu o McDonald's. Burger King. Ele pediu Pizza Hut, apareceu o Pizza Hut. Ah, beleza, hein? Então não tem nada de anormal. Não, mano, assim. mas o que você acha? Que você tem problema, no mínimo. Então, assim, Esse é o Ô, diagnóstico. foca na minha cara. eu sugeriria você assistir uns vídeos lá do Afinal, Quem Somos Nós? É um canal que tem no YouTube Ah, que ele retrata, é muito legal. Retrata as pessoas que tiveram a experiência de quase morte, o EQM. Você já ouviu falar? Ah, sim. É muito doido, cara. Você vê as histórias, você vê a aquela história que real. só morre e volta. Isso, que daí ela vai muito Se vê real. saindo da Tipo da Doutor mar. Estranho. Isso, tipo se vê na Doutor maca. Isso é muito incrível, cara. Você vê lá pessoas assim, muito testemunho, né? Esse canal é só sobre isso. E é legal, assim, até porque, tipo assim, né? Você vê que tem. Eu acredito que realmente tem muitos ali que são reais. E eu espero que seja real. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu espero que eu vá ver, por exemplo, meu pai, meus entes queridos Não, novamente. Ô Jales, agora falando sério, Assista tá? os vídeos, porque tem alguma coisa que eu já li, que eu já assisti lá, que parece meio doideira, tem um buffet e tal, mas se você sonhou ainda mais com o rapaz que você tá... Chupa! Tem um link. Que você faleceu, né? Eu acho que tem Então, alguma... mano, por isso que eu fiquei mais assim de cara, velho. Porque quando você A dorme, Luanda você... tem certeza que ele me recepcionou. Sim, Porque a Luanda é espírita, Você também é, não é não? Ah, tá. ela tem mediunidade. Tem, a Luanda, Luanda eu tem. lembro que- Então, assim, tipo, ok, né? Mas você fica meio assim, cara. Uhum. Você fica meio assim. Eu ia te falar alguma coisa, esqueci. Não, mas é muito... Assista lá, tem coisas interessantes nesse Lembrei. aspecto. A gente, que nem você tava falando desse pessoal do quase morte, quase vida, quase morte. Quase morte? É experiência de quase morte. Diferença de quase morte. A gente que é da área da saúde, Uhum. tipo, é diferente das exatas, né? Que 2 mais 2 é igual a 4, né? A área da saúde não tem essa possibilidade. Sim. O que deu certo em você pode ser que não dê certo em mim, pode ser que não dê certo no Zé, na Bruna e assim vai, né? Mas me chama muito a atenção, Marcão, Ô, Jal, tá certo aqui, ó. Tá bom? Tá gravando? Será? Eu tô achando que tá... Aí, ó. Tá baixíssimo. Será que tá... É isso aí mesmo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Marcão? Tá Tô. ouvindo? Dessa galera, desses médicos que chegam e falam assim, mano, não tem o que fazer, reza, que tipo, vai morrer. E do nada o cara, pim. Então, tipo... Mas sabe que aí eu acho também que entra muito, é um negócio que eu tenho pra mim, pelo menos isso. E pode ser que não, mas eu imagino que, tipo, tem uma pegada, eu acho que de um propósito também, essas pessoas que quase morrem, não morrem, sabe? E eu tava ouvindo um podcast esses dias de um filósofo que fala sobre isso, que é aquele Clóvis de Barros. E, tipo, o que faz, às vezes, uma pessoa... e ele tá com a saúde dele bem lascada, mas ele fala que, tipo, o que faz uma pessoa, às vezes, né, sair de uma merda ou não, grande parte é esse senso de propósito, tipo, você ter uma outra... Tipo, você ter algo maior, né, pra resistir àquilo, porque senão você meio que, né, numa situação, às vezes, inconscientemente, que nem um cara, sei lá, situação de Covid, por exemplo, o cara tá no respirador e desliga, por exemplo, às vezes o que faz ele ficar, pode ser que seja esse inconsciente dele, né, tipo, ele tem essa coisa, tipo, não, ele tem mais pra contribuir, tem mais pra dar, não sei o quê, e às vezes isso faz com que ele não se entregue, né. Já tem gente que às vezes falta algum senso ali e meio que, né, já era. É muito louco esse do pessoal que dá lá os relatos desse de quase morte. Eles falam que é uma sensação na hora maravilhosa e geralmente eles encontram com pessoas que às vezes eles não lembram, eles lembram. Guys, probleminhas técnicos, então vocês estão vendo eu com a minha cara taxada. Pode continuar falando, Marcão. Então, e aí esses casos que são mostrados nesse canal, você vê que parece que sempre tem uma voz que vem, a voz da consciência. A voz da consciência. Vem uma voz Sempre assim que às vezes a pessoa não vê, às vezes vê, eles relatam que falam tipo assim, não chegou ainda seu momento, né, e tal. E muitas das pessoas que não estão entendendo, eu vi vários que eles estavam na maca, passando por cirurgia, e que daí, no momento que eles voltam, depois de eles estarem nesse local que eles vão, onde às vezes eles se veem na maca ali sendo fazendo operado, daí de repente eles já
apaga, diz que é uma sensação maravilhosa, uma luz, aí de repente ele vai para um local incrível, que ele falou que é um sentimento que você não quer sair de lá. E aí, de repente, vem alguém ou alguma coisa que te explica, fala um pouquinho, assim, dá às vezes alguma mensagem, fala que ele tem que voltar, que você tem que voltar. Ou às vezes pessoas que já estão lá e já desconfiam, falar, eu preciso voltar, eu morri, eu preciso voltar. Mesmo com essa paz. Tem pessoas que sentem tão bem a luz, a paz, que não querem nem voltar. Caramba. Isso que é doido, que eu vi vários lá que você vê. Então é um pouco confortante desse medo da morte, né? Tipo assim, que eu acredito nisso nessas experiências, que quando a gente morre, realmente a gente não morre, na verdade. Você acredita em reencarnação? Não? Eu acredito. Você acredita? Acredito. Eu não vou perguntar, porque você comungou hóstia, falou, obrigado. Na escola, sabia disso aí? Sabia disso aí, Marcão? O quê? Somos salesiano, né? Logo, salesiano é uma escola católica. É católica, vixe. Beleza. Crianças, ouçam isso. Douglas, você vai amar o padre Douglas. Você vai amar essa história. Olha o menino ali, ó. É que vocês não estão vendo a reação dele porque estamos com problemas técnicos. Aí chegou lá, não lembro a aula de quem, você lembra? Aula? Não era aula, foi formatura. Não foi formatura. Foi formatura, foi formatura, minha mãe tava lá. Ela falou ainda, pô, o que você foi fazer na fila da hóstia? Você nem fez primeira comunhão? Enfim, eu achei que era. Fomos eu achei que tava andando, eu tinha que comer. Fomos comungar. Aí, pá, o corpo saindo de Cristo, enfiou no vinho e tal, deu pro rapaz aqui. Tudo Não, bem. já começou errado, porque o cara falou assim, eu não sabia o que fazia. Eu vi que o cara da frente Tava na boca. eu vi que os caras ficavam assim, com a mãozinha. E aí, o padre, o cara falava alguma coisa, o padre dava pra ele. Daí eu tava com a minha. Aí o padre falou, corpo de Cristo. Eu agradeci, eu falei, obrigado. Meu Deus. Porque dava o Pai Nosso todo santo dia. E aí eu fiquei com a mãozinha, esperando. Ele não me deu. Daí eu tirei da mão. E botei na boca. E mordi. E daí no que eu mordi, grudou. Cutuquei lá pra tirar. Daí minha mãe, eu voltei, minha mãe falou... ela foi lá no lugar que eu tava, né? Eu não sabia nem o que eu tinha que fazer depois disso. E ela falou, filho, o que você foi fazer lá? Se nem em primeira comunhão você fez? Eu não sabia, eu vi todos meus amigos indo, fui na vila. Eu acho que o Jalcio ia fazer a mesma porra. Se desse a hóstia pra você, o que você falaria? Amém ou obrigado? Eu acho que você ia falar obrigado. Obrigado, porque... Eu acabei de falar que é amém. Tenho educação. Imagina. Ô, Jal... Eu vou... Você quer fazer... Acabou a bateria? Acabou a bateria do celular do Jals. Você não tem esse cabo, né? Não tenho, Jales. Quer fazer a última pergunta pro Marcão? Que nós vamos encerrar, que eu vou falar o porquê que vai acabar a hora 15. Acho que não, acho que eu perguntei. É isso aí? Já. Não? Meu irmão, quer falar mais alguma coisa? Então, o documentário vai ser lançado em outubro. O trailer tá por vir. Isso. Você vai lançar no seu... perfil, o trailer, a pessoa pode ir lá ver. Você vai postar, quando lançar você posta. Isso, no meu canal lá do YouTube, que é o Marco Leal. Seu filho da puta, comece a fazer filme. Eu vou começar a mexer lá no... Tem que te passar a contar da menina. Isso. Me perdoe. Passou, já agora. Isso, por favor. Tá. E aí eu vou botar lá todas essas coisas aí, a gente vai botando lá no canal e no Facebook, no Instagram. Quando for lançar, você vai falar, né? Sim, beleza. Com certeza. Beleza. Aí vai poder. Obrigado. Nas ordens, nós. Pô, eu queria agradecer você, é uma honra estar aqui com todos vocês no último episódio. O último episódio. Oh, meu Deus, é triste. Guys, pera aí que eles vão falar, a gente não tá falando tchau ainda. O Área 15 acabou. Acabou! Por enquanto. Por que que eu e o Jalso decidimos acabar? Porque a gente tava cansado. Muito cansado. O Marcão e o Cacau sabem muito bem disso, tá? Todo mundo sabe que a gente trabalha com outro lance, que é deixar as pessoas com os dentes bonitinhos, tá? Porém, isso demanda muito tempo da gente. Então, criou uma fadiga enorme pra mim e pra ele. Beleza.
infelizmente, o Área 15 ele não dá retorno pra nós, certo, Jales? Ele não dá. Ah, mas dá prejuízo? Mano, Marcão, puta cara, prejuízo é quando a pessoa só se fode, né, Jalson? Não é, a gente não tem um prejuízo, eu acho, né? Mas tem um gasto, né, voz? Então, infelizmente, não tem como manter, tá? Eu já tô meio de saco cheio de fazer os episódios. Tá? Então, a gente decidiu não continuar. Porém, eu e vós temos outro projeto que está engatinhando, certo, vós? Ah, Lucas, que projeto é esse? Não tem nada a ver com você, então não me enche o saco. É projeto da área da saúde. Não vai cheirar a fuça onde não foi chamado, né, vós? O Jalson. Puta cara grossa. Pode ser que você fique sabendo onde eu e o Jalson a gente vai estar. Mas, por enquanto, a área 15 vai acabar, tá? Eu amo esses dois caras que estão aqui na minha frente. Tanto o Marcão como o Cacau. Porque o Marcão, você lembra quando eu desci comentar pra você que eu tava fazendo podcast aqui no seu estacionamento? Sim. O Marcão, ele foi a primeira pessoa que estendeu a mão pra nós e falou, eu vou te ajudar e tudo mais, o que você precisar, eu vou divulgar esse... E eu falo filha da puta de um jeito que eu amo você, tá? E esse filha da puta, quando ele veio gravar o primeiro episódio, Jalson, eu nunca vou esquecer, o primeiro episódio foi o seu, porém você foi a terceira gravação. A primeira foi o Cacau, a segunda o Valtinho e você foi a terceira. Ele divulgou de tal forma, Zé, que, cara, eu peguei e falei, se tem 10 visualizações eu já fico feliz. No primeiro final de semana teve 100. Eu pulava de alegria, eu falei, eu vou passar o Felipe Neto. Eu e o Jalson, a gente é o Whindersson. O Tesla vem. O Tesla, pode encomendar já, Jalson. Nós somos o Whindersson Nunes da região. E ele divulgou a gente de tal maneira. Imagina. Ah, cara, e você é um cara que tem um coração muito bom. E se eu puder lutar e brigar por você, você sabe que eu vou fazer isso. Pô, sem palavras, Então, irmão. por isso que eu falei... não porque, nossa, o Marcão chama a visualização. Ele chama a visualização pelo gabarito que ele tem. Imagina. Beleza? Mas eu chamei o Marcão porque é uma pessoa que foi que nem eu tava falando. Voltou a gravar aí, né? Voltou. Pouquinho, manda pro Cacau e pro Marcão. Mas pela consideração que eu tenho por você, cara. Porra. Então, o que eu puder te ajudar, puta... E você não vice-versa. precisa da minha ajuda, né? Eu preciso da sua. Imagina, que isso. Mas Ih, você é uma pessoa que eu amo muito. porra. Sem palavras, idem. Esse merda aí. Eu vou chorar, hein? Esse merda de boné azul aí. Eu conheci ele desde 97. Quando a gente ia no Play Center, ele já tinha 2 metros de altura. Toda vez ele fala isso. Mas eu tô mentindo? Não. 2 metros não, mas 1,70 por aí vai. Você calçava quanto com 8 Não anos? sei, cara. Acho que sei lá. Quanto uma criança de 8 anos calça. 39. Ele, o piloto, se vocês procurarem pelo Cláudio Gomes, o episódio número 2, você vai ver que diferença. O Lucas de agora e o Lucas do episódio 2. Então foi muito... Cara, o Cacau também, ele veio, ajudou. Quando a gente mudou pro estúdio de cima aqui, Marcão, falei, viu, tem como você vir com o nosso outro amigo, o Giga. Giga, um beijo pra você também. Sentou aqui e ajudou a gente. Então, eu acho que é o outro cara que eu também devo muito. Tenho que agradecer muito você de ter vindo aqui, de ter apostado. Você mandava mensagem pra mim e falava, e aí? Como é que você tá indo? Beleza? Pô, eu tô acompanhando, tá dando visualização. Pô, eu quero... Pô, não tem como você entrevistar aquela pessoa que você que falou do Kleiner, não, do Clóvis. Então, Zé, muito obrigado mesmo. Eu acho que, né, Jalson, nós não poderíamos acabar... Pra mim, acabamos do melhor jeito, com vocês dois. Não, tá? legal. Nossa. Agora eu fiz umas colinhas aqui das pessoas que eu vou agradecer também. Mano, Por favor. seu desgraçado. Eu e você essa merda aqui, né? Se você não tivesse falado sim pra mim enquanto a gente jogava Warzone, a gente não estaria online hoje. Então, eu agradeço muito a você, seu desgraça. Nossa família, que também vê nossos episódios. A Xuxa. A Xuxa, o Gugu que caiu da escada, perdão. Nossas esposas. Peraí, deixa eu ver. Não, tô zoando.
Douglinha, o Douglas que ajudou a gente, né? Pra quem não sabe, o Douglas é um amigo nosso, é um amigo da Luanda, né? Que ele é publicitário. Você nos ajudou pra caralho, mas a gente não seguiu nenhuma das suas dicas. Então eu acho que é por isso que o barco afundou. Provavelmente é por causa disso. Mas agradeço muito, tá? Outra coisa, eu quero agradecer todos os convidados que vieram aqui, menos um, que todo mundo sabe que eu odeio esse episódio, certo, voz? Todo mundo que passou aqui sabe que eu não gosto desse cara e que o episódio dele, por mim, ia por água abaixo, mas deixa ali que tá dando visualização. Então, não foram 80 pessoas, são 80 episódios. Teve gente que veio mais de uma vez, igual o Marcão, o Cacau. Teve episódio que veio 2 pessoas, teve episódio que veio 3 pessoas, igual o pessoal do Trem Bom, né? Então eu quero agradecer imensamente as 80 pessoas, todas as pessoas que formaram os 79 episódios, porque teve um que eu não gostei. Então todos os 79 episódios, tá? Muito obrigado. Newton, um beijo na sua alma, o nosso primeiro e único patrocinador. Não é verdade? Muito obrigado, Newton. Cara, esse cara, eu acho que é o nosso maior fã, velho. Nossa. Ele Newton, assiste todos. Não, e não é todos, tipo sábado e domingo, é todos às 7 horas, sexta-feira. Nossa. Tem a visualização, Que uma já beleza. é dele. E eu sei disso porque a sua esposa falou isso pra mim. Marcão, ela falou que 7 horas ele chega e fala, viu, já pede a pizza aí que já vai começar lá, eu não posso perder, tal. E ele comentou os 80 episódios. Vai estar lá, Newton, é ele. Então, Grande, Nilton. Grande Newton. Newton, um beijo na sua alma. O Valdemir, que liberou esse estacionamento pra nós, Sim. enfiar os carros, diferente do que tá acontecendo agora, né, Jones? Mas o Valdemir... Hugo! Você é tipo 80% o área 15, velho. Sem o Hugo, nosso editor, tava fudido, né, Jones? Não tinha o que fazer. Hugo, muito obrigado. Um beijo pra você também. E os podcasts que eu fui, né? Gabriel Bispo de Um Tudo, o pessoal do Balde com 3, o pessoal do Flycast, Edmundo, John e o pessoal do Valdecast. Não fui no Podnistas, fomos convidados pra ir, mas infelizmente estamos acabando antes de ir, então... Mas obrigado vocês, meninos, por terem vindo aqui. Só isso? Quer agradecer alguém? Beijo do gordo. Um quê? Eu achei engraçado. É isso. Voltou a funcionar. Gostou? Adorei. Veio no último episódio. Pois é, especial. Gente! Se você quer uma arquiteta de gabarito, Jalso, vamos supor que você vem no seu apartamento. Deu certo o nosso novo projeto. Comprou um terreno no Lago Azul. Nossa. Luquinha, eu vou projetar uma casa. Então ele vai entrar no Instagram da... S. Lenardit, arquitetura. Muito difícil. Hugo, põe aqui embaixo, por favor. E a pessoa clica. Pode mandar direct pra você? Claro. Frilas. Aceitas? Aceita? Uhum. Beleza. Manda lá, chama a Bruna. Ela vai lá. Meu, olha, o meu apartamento vai ser maravilhoso, cara. De vocês. Depende dela. Marcão, se você quiser mudar de casa um dia, ali tá a arquiteta. Ali tá a arquiteta. É, bom saber. Como diria a Luanda, ela é uma fofa, né? Ela é uma fofa. Ela é uma fofa mesmo. Obrigado de vocês terem vindo, vocês dois, cara. Eu gosto Pô, muito obrigado de vocês. você, que de isso foi uma verdade honra, mesmo. pô. Valeu. Tá boa, você não comeu, Lazareno? Tava boa? Tava bom. O Jal falou que não ia comer nenhuma, meteu 4 pra dentro. 3. Oh. 3, tá Eita. bom. Bruna, obrigado por ter vindo, 3. viu? Eu que agradeço. Você vai me aturar muito ainda, que temos outro projeto pra frente. Não é semana que vem, é na outra que a gente tem reunião, né? Fazer o slide lá, o preze. Tá. Um beijo do gordo, até mais, tchau, valeu!